Robôs. Quando se fala essa palavra, ou você pensa em um daqueles humanoides feitos de peças mecânicas, ou vem à sua cabeça um assistente virtual, como a Alexa, por exemplo, que é uma IA, um programa de computador. E caso você já me acompanhe há um tempo, sabe que de vez em quando eu apareço por aqui e faço alguns robôs, só que eles sempre são virtuais, seja no YouTube, Discord, Friday Night Funkin'. Os meus robôs nunca passaram de códigos de programação, mas hoje eu tô aqui pra meio que mudar isso. Como você leu no título, eu vou te mostrar como eu construí o meu primeiro robô na vida real. Quando eu sentei na cadeira e decidi construir o meu próprio robô, uma dúvida muito simples surgiu na minha mente. Como eu vou construir um robô? Quer dizer, eu sou só um programador. Isso já é meio caminho andado, sim. Mas e todo o resto? Eu andei dando uma olhadinha no que se tá em alta quando o assunto são robôs e, meu amigo, eu acho, mas apenas acho que não dá pra fazer isso aqui não. Então o que eu precisava mesmo naquele momento era de uma alternativa barata, fácil e rápida de se fazer um robô. E foi aí que eu lembrei do Arduino. O Arduino é uma placa eletrônica de hardware livre que possui um microprocessador e também uma pequena quantidade de memória, o que, falando em português, significa que ela é basicamente um mini computador bem fraquinho. Tá, Oda, mas cadê o robô aí? Eu não tô vendo nada. Bem, acontece que essa placa é muito usada em robótica básica. Um robô, assim como um ser humano, precisa de um cérebro. O Arduino vai ser esse cérebro. Só que, como esse é um projeto de hardware livre, significa que existem muitas versões de Arduino pelo mundo. Basicamente, qualquer pessoa pode criar um desses do jeito que quiser. Então, depois de uma pesquisa bem aprofundada, eu acabei escolhendo a primeira opção que me apareceu no Google, a versão Uno. E é só isso que você precisa saber. Ela se chama Uno. Tava na hora de pensar em qual tipo de robô eu iria criar. E essa, acredite ou não, foi a parte mais demorada do processo, pois eu precisava pensar em algo que não fosse muito complexo de se fazer e que não fosse tão caro. Tem uns seres humanos que, meu amigo, tem aranha, braço mecânico, tem até um gato robô. E foi esse que eu escolhi fazer. É claro que é mentira. Olha isso aqui, eu precisaria comer o meu cérebro 3 vezes pra fazer isso. Tá na cara que eu vou começar com o mais básico. E o que eu encontrei foi um tipo de carrinho de controle remoto. É um projeto bem simples. Basicamente, você constrói um carrinho e através da plaquinha de Arduino, controla os motores desse carrinho através de um controle. Só que eu não queria fazer exatamente isso. Eu queria construir um robô que tomasse suas próprias decisões e que andasse sozinho pra onde ele quisesse ir. E foi aí que eu criei o Abner. Sim, esse é o nome dele. Um projeto de um robozinho carro que tem vida própria. Olha só que bonitão. Bem, antes de começar eu precisava comprar as minhas peças e na internet existem infinitos componentes sobre Arduino. No Mercado Livre, por exemplo, se você procurar por Arduino, vai encontrar vários kits de iniciantes em robótica. Então, sem demorar muito, eu comprei o meu Arduino e mais todas as outras peças que eu teoricamente precisaria. E elas são as seguintes. Como você já deve saber, esse aqui é o cérebro do Abner, a placa Arduino Uno. Além de ser linda, ela é extremamente pequena, eu até me surpreendi. Essa outra plaquinha aqui é um módulo de motor, ela que vai ser responsável pelo funcionamento dos motores do Abner. E ela é necessária, pois facilita a comunicação entre o Arduino e esses motores aqui, que também não são nada de especial. Apenas 4 motorzinhos que vão gerar 4 rodas como esta. E não, eu não escolhi a cor amarela, as peças vieram assim mesmo. O próximo item é bem interessante, o sensor ultrassônico. Basicamente isso daqui vai ser os olhos do meu robô. É ele quem vai se comunicar com a plaquinha de Arduino, dizer se existe alguma coisa na frente dele ou não. E junto com ele veio isso daqui. Um microservo. Ele é como se fosse um tipo de pescoço pro robô. Isso porque ele é um tipo de motorzinho que vai girar o sensor ultrassônico para qualquer lado que o Abner quiser. Você vai entender melhor daqui a pouco, relaxa. Com todos os itens comprados, era necessário uma bateria para ligar tudo isso e também um suporte, uma espécie de chassi para montar todo o robô. E foi por ele mesmo que eu comecei a montagem. Depois de remover todo esse plástico do chassi, sim, eu tive uma baita dificuldade em fazer isso aqui. O que eu precisava fazer
ali era entender como montar aquele chassi. Um tempinho depois eu descobri que essas pecinhas de acrílico serviam para prender os motores no chassi. Então, antes de realmente fazer isso, eu precisava soldar os fios negativos e os positivos nos motores. Isso porque sem eles o motor não teria energia e sem energia, obviamente, ele não vai funcionar. Para isso, eu usei uma maquininha de solda e ali foi jogo rápido, sem muito segredo. E relaxa, porque eu tenho 2 Senai, 3 cursos de torneiro mecânico, 4 faculdades de odontologia, 3 mundial, 4 pan-americano e 1 Bakugan. Então eu acho que eu posso fazer isso. Você não. Com os 4 motores e seus fios devidamente presos, eu pude começar a montar de fato o robô. E tudo até que estava indo bem. Parafusei os motores, parafusei a outra parte do chassi. Comecei a colocar as rodas e... quebrou. Por algum motivo desconhecido, uma das rodas simplesmente não encaixava no motor. E as minhas tentativas de fazer isso acontecer acabaram quebrando uma daquelas pecinhas que prendiam o motor na estrutura. Mas isso não é um problema que uma cola quente não resolva. Então, depois de resolver essa situação triste, era hora de encaixar o Arduino no chassi. E geralmente, pelo que eu pude encontrar, o pessoal só deixa ele solto assim em cima do robô mesmo, que eu não acho que seja uma boa ideia. Então eu decidi parafusar a plaquinha no chassi. Porém, o modelo que eu comprei não possuía nenhum encaixe para o Arduino. Então eu meio que precisei comprar uma fita banana. Essa aqui é uma fita banana. Ela é um tipo de fita dupla face, só que tem uma espuminha no meio. Também é muito usado para esse tipo de projeto, e era exatamente o que eu precisava para prender o Arduino no chassi. Com ele encaixado bonitinho, precisava instalar o shield moto, e foi simples até demais. Pluguei esses dentinhos dele nas entradas correspondentes do Arduino, e ficou desse jeito aqui. Feito isso, passei a construir os olhos do Abner. Peguei o sensor ultrassônico, pluguei os fios responsáveis pela alimentação e transmissão de dados e usei uma espécie de suporte improvisado que eu encontrei aqui em casa para prender ele no microservo. Olha só, já tá até parecendo um robô. Depois de conectar todos os fios e também as baterias do Abner, ele já deu seu primeiro sinal de vida. E o que eu precisava fazer agora era injetar o primeiro código no Arduino do robô. E para isso eu usei um programa chamado Arduino IDE, que é basicamente onde se escreve códigos para serem usados em qualquer placa Arduino. O primeiro script que eu escrevi foi esse daqui, e o que ele faz é bem básico. Apenas avisa ao Arduino que os 4 motores conectados devem girar para frente e também na velocidade que eu defini. E essa era a hora da verdade. Se eu tivesse montado tudo certinho, assim que eu clicasse nesse botão, eu iria saber se o Abner vivia ou não. Parece que ele tá bem vivo. Já que os 4 motores funcionavam, eu aproveitei para testar o sensor ultrassônico. E o que eu fiz foi escrever um código que gira o motorzinho do sensor para uma direção sempre que algo for detectado em 15 centímetros. E olha, até que funcionou bem. E nesse momento se iniciou a jornada para criar o cérebro do Abner. Pensar em uma finalidade para o Abner foi bem fácil. Como ele não fazia nada além de andar, eu pensei em programar ele para ser tipo um daqueles robôs que limpam o chão, sempre andando de um lado para o outro procurando uma saída. E isso demorou umas boas horas da minha vida. A primeira coisa que eu fiz foi programar os motores para dar uma espécie de ré assim que o Abner chegasse perto de uma parede. Só que, como você tá vendo, não deu muito certo de início. Um tempinho depois, ajustando as coisas, ele já estava até um pouquinho melhor. E mais umas longas horas depois, ajeitando seus códigos, algo estranho começou a acontecer com o Abner. Ele estava cansado e eu precisei colocar suas baterias para carregar durante 6 horas. Depois de quase uma semana trabalhando nisso, eu pude finalmente ver a minha criação funcionando. Ela precisava de mais espaço, e já na minha mesa dava pra ver que ela funcionava bem, sempre encontrava um caminho alternativo pra seguir. Então, pra fazer um último teste com mais eficácia, eu peguei essa caixa gigante que eu tinha aqui em casa, coloquei ele lá dentro
E não é que o bicho funcionava mesmo? Sim, esse foi um vídeo bem diferente do normal. Eu pretendo construir mais robôs ou coisas mais complexas aqui no canal, e para isso era necessário começar do básico. Então, se você gostou do que viu, me deixe saber. Escreva um comentário aqui embaixo dizendo o que achou do vídeo, ou uma sugestão do que eu poderia vir a construir. Como esse é um tema novo aqui no canal, eu preciso muito do seu feedback. Do mais, é isso mesmo. Eu gosto de pudim. Até mais.